jogo de ontem foi dividido em 3 tretas. Essa é a terceira treta. Quem não viu as outras tretas está aqui em cima. Ou será aqui em cima? Ou será aqui em cima? Um desses cantos vai estar. Vejam as 2 tretas anteriores antes de ver essa aqui. E aí, Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo! Eu sou o Veloso e venho falar da terceira treta nesse jogo de ontem no Estádio dos Aflitos entre Bahia e Náutico. Se você estar aqui, é porque você já viu as outras 2 tretas. Ainda não viu? Aqui, ó. Aqui, Rasta. Ou será aqui? Aqui, né? Não, é aqui mesmo. Não sei, Rasta. Eu só sei que é em algum lugar aí que está as 2 tretas desse jogo de ontem. E qual seria a terceira treta, Rasta? O jogo em si. O jogo foi treta do começo ao fim, Rasta. E quem ganhou com isso? Não sei quem ganhou, porque eu nunca xinguei tanto numa sexta-feira santa na minha vida. Eu vou pedir muito perdão a Deus, eu já peço desde já muito perdão a Deus pelos tantos de xingamento que eu fiz nesse jogo com o atleta do Bahia, com a comissão de arbitragem, com a Confederação Brasileira de Futebol, por conta de tretas. E muitas tretas. O que aconteceu, Rasta, nesse jogo? O Bahia entrou em campo ontem sem a presença do seu artilheiro máximo, aí o Hugo Rodallega, que está contundido, vai ficar alguns jogos fora, e também o seu substituto, que seria o Davó, não conseguiu jogar nesse jogo, está no departamento médico também, e o Bahia já tinha a primeira treta desse jogo, que era como o Bahia vai jogar sem um centroavante. Hugo Rodallega é o cara de referência desse time. E o Bahia, sem essa referência, o Guto Ferreira resolveu colocar 2 linhas de 4 jogadores, preferiu colocar o Jacaré. Eu esperava que ele colocasse o Jacaré, eu acho até que foi bom ele ter colocado o Jacaré para poder dar medo aos caras, porque o Bahia tinha a referência, porque eles tinham a referência do que o Jacaré fez no jogo contra o Cruzeiro, então ter o Jacaré ali seria muito importante para que os caras não se empolgassem muito, o que não aconteceu. Os caras estavam dominando a bola, o Bahia preferiu jogar numa situação mais reativa. O Bahia tentou jogar no contra-ataque, já nos minutos iniciais do jogo, o Bahia até tentou chegar, mas basicamente o Bahia se defendia e a equipe do Náutico atacava. O que não era tão ruim, porque o Bahia estava se defendendo muito bem, até que veio o céu e o inferno no mesmo ato. 12 minutos de jogo, o Bahia abriria o placar, isso ali já deu uma aliviada legal, porque a gente estava sofrendo já com o Náutico pressionando, tentando amassar o Bahia. E o Bahia consegue, num lance de contra-ataque, encontrar o Douglas Borel, que senta uma bicuda no coco e enche a sacola do goleiro do Náutico, fazendo com que o Bahia abrisse logo o placar no início do jogo. Mas com o Bahia nunca será fácil, Rasta. Para o Bahia nunca será fácil. O cara faz o gol, é expulso e o Bahia fica com 1 a menos. E o que acontece? O Bahia tem que jogar pelo Douglas Borel. O Jonathan entra em campo para poder cumprir aquela área, e aí o Bahia sacrifica o Danielzinho, o Bahia perde criatividade, mas o Bahia já não estava mesmo criando, o Bahia estava já se defendendo mais do que tentando criar. Mas o Jonathan não apresenta um bom futebol. Eu vi na coletiva, até que foi feito um certo elogio ao senhor Jonathan, mas na minha opinião, o Jonathan não agrega nesse clube. O Jonathan, não dá para contar com o Jonathan. Ele não tá para ser o lateral direito do Bahia, nem reserva. O Bahia precisa de um lateral direito, porque o Jonathan não é esse cara, não é. E a gente ficou capenga do lado direito. A equipe do Náutico percebeu essa capenguice e começou a jogar bola sempre pelo aquele lado. Só que ele sempre cruzava na área, e para nossa felicidade, o senhor Ignácio e o Luiz Otávio estavam no dia iluminado e não passou quase nada. Não passou quase nada. Teve uns 2 lances apenas que passaram, mas os caras não aproveitaram. Teve um debaixo do gol, Rasta, que o cara só era escorar para dentro do gol do Danilo e ele escora pro lado, a bola não chega a entrar. Para nossa felicidade. Não foi um jogo fácil e a gente viu que o Bahia se superou. O Bahia soube sofrer. A frase da moda é soube sofrer. O Bahia soube sofrer nesse jogo e teve uma atuação memorável, mais uma do senhor Rezende, que destruiu muito. Agora eu chamo muito a atenção que ele costuma sempre destruir fazendo aquele
carrinho por trás. Isso é muito perigoso porque pode resultar em um mau cálculo, calcular mal, pegar um tornozelo do cara e pegar um árbitro que já está com má intenção no jogo e expulsá-lo direto. Então tem que ter um certo cuidado naqueles carrinhos que ele dá, porque até então foi sempre certeiro, teve faltas que foi, mas ele basicamente tocou a bola primeiro e acabou ficando por isso mesmo. Mas eu fico sempre com medo quando ele dá aquelas carrinho por trás para interceptar a bola, é com a intenção de interceptar a bola e se errar a gente já viu, né? Tem lá sempre um árbitro FDP ou no bom baianês FDP para alinhar com a vida do Bahia, assim como aconteceu nesse jogo na expulsão do Douglas Borel, que foi culpa do Douglas Borel, mas se não tivesse havido aquele amarelo no primeiro minuto de jogo, talvez não tivesse ocorrido a expulsão. E aí o Bahia conseguiu se manter compacto na zaga e conseguiu fazer com que a equipe do Náutico não tivesse muitos espaços. Basicamente a equipe do Náutico ficou chutando a bola de fora ou cruzando na área e sendo interceptado pelo Bahia. Quando termina o primeiro tempo, o que a gente tem é um misto de frustração e alívio. Assim como a gente teve no gol do Borel um alívio e frustração, ao final do primeiro tempo a gente volta a ter esse sentimento porque o Bahia poderia ter saído do primeiro tempo com 2-0 no placar, já que o gol que o senhor Marco Antônio fez foi invalidado pela arbitragem. Eu não posso dizer que foi invalidado somente pela bandeirinha, porque ela foi apenas uma dos protagonistas nessa bizarrice que foi essa arbitragem do Distrito Federal. A Leila Nayara e o Rodrigo Batista Raposo prejudicaram o Bahia nesse jogo. O Bahia volta para o segundo tempo com um placar perigoso, 1-0 apenas. Poderia ter estado 2-0, o Bahia que não teve tantas chances no jogo não. Acho que no primeiro tempo o Bahia só teve 3 lances de perigo. O do gol, o que o Jacaré recebe a bola na correria, dá uma correria e na hora de chutar pro gol, chuta em cima do goleiro, e esse lance de impedimento aí que não foi impedimento. Teve um outro lance também, mas que não houve tanto perigo assim, acho que não foi na direção do gol. Teve a cabeçada no escanteio do Rezende também, que não foi para a direção do gol, e o Rezende para mim nesse jogo foi o cara do jogo. Nesse jogo o Rezende foi o melhor em campo. E assim, a gente pode dizer que os contratados que chegaram pode ser considerado reforço sim. O Didi entrou muito bem, fazendo uma função que não é muito a dele, mas ele fez muito bem cobrindo ali a lateral direito, porque o senhor Jonathan não aguentou até o final do jogo, entrou aos 10, 15 minutos de jogo e golfou, não aguentou o tranco. Esse Jonathan tem que ser liberado do Bahia. Eu não entendi o elogio que fizeram para ele na coletiva contra o Guto Ferreira. Na coletiva do Guto Ferreira e do próprio Guto Ferreira. Não entendi, porque eu não vi isso que eles viram não. Parece que eu tava vendo outro jogo, porque eu não vi o Jonathan apresentar nada de excepcional assim para você elogiar o Jonathan. Pelo contrário, eu acho até que ele fez algumas merdas, cobrando lateral errado, não conseguindo acompanhar o atleta do Náutico na correria, o cara com a bola, ele sem a bola, ele não conseguiu alcançar o cara. Teve alguns lances de interceptação sim, mas na maioria eu acho que ele não rendeu tanto quanto o Luiz Henrique do outro lado rendeu. O Luiz Henrique foi um monstro na lateral esquerda, defendeu muito, interceptou muito, comeu muita bola junto com o Rezende. Eu acho que depois do Rezende, assim, eu daria a segunda colocação para o senhor Luiz Henrique, além do Luiz Otávio, que também foi um monstro, e o Danilo Fernandes. A gente não pode esquecer que esse placar não seria 1-0 para o Bahia se não fosse o Danilo Fernandes, que conseguiu, em alguns lances de falta, inclusive, de bola fora da área, conseguir fazer ótimas defesas e garantir também esse resultado para o Bahia. Ou seja, você percebe que nesse jogo o sistema defensivo do Bahia trabalhou muito e trabalhou muito bem. Foi eficiente e conseguiu, na segunda partida, não levar gols. O Bahia não tomou nenhum gol até então, fez 3. Interinamente aí na primeira colocação, porque tem 2 jogos ainda que podem tomar essa posição do Bahia, depender do saldo de gols ou das combinações de cartões aí, a quantidade de cartões. O Bahia provavelmente vai estar em desvantagem porque tomou muito cartão, o Danielzinho tomou cartão, o Rezende tomou cartão, o Borel tomou 2 cartões, 3 cartões, 2 amarelos e 1 vermelho, enfim. Eu não sei se conta esses 2 amarelos, deve contar só o amarelo. Não sei como é que faz essa contagem quando o cara toma 2 cartões amarelos e 1 vermelho, se vai contar os 3 cartões para ele.
É uma dúvida que eu tenho, mas o Bahia, como dizem aí, ultimamente soube sofrer e saiu do jogo triunfante merecidamente, apesar de que essa palavra não existe no futebol, não existe merecedor. Mas se tivesse que haver um merecedor, foi o Bahia. A equipe do Náutico, apesar a equipe do Náutico me surpreendeu. A equipe do Náutico jogou contra um Londrina, não jogou contra o Londrina. O Londrina jogou sozinho. E aí quando você vê o Londrina jogar contra o Criciúma e não jogar nada, o que você imediatamente pensa? Cara, o Náutico vai ser facilmente batido. A gente sabia que não ia ser facilmente batido porque ele estava em seu território, jogando em sua casa, e isso dá um combustível a mais. Perdeu o técnico, tá aí sem técnico, o Duda Capixaba tá assumindo a equipe por pedido dos atletas. Não sei se eles vão esperar até o final do Campeonato Pernambucano para poder anunciar o seu técnico. A ideia era que fosse, mas depois de mais uma derrota, não sei se isso vai acontecer. Mas o Náutico fez o seu papel, foi protagonista, teve maior posse de bola, teve um determinado momento do lance, teve um determinado momento do jogo que eles estavam com mais de 60% de posse de bola, o Bahia com 38% de posse de bola. Isso também porque o Bahia tinha um homem a menos, o Bahia abdicou de jogar e ficou ali só defensivamente. Mas eles fizeram o seu papel, só que de finalização eles são muito fracos, muito fracos. Os caras chutavam a bola ia para quase fora do estádio. A pontaria dos caras eram horríveis e talvez pela pressão que eles estavam tendo de estar atrás do placar, o Bahia compactado, muito fechadinho, só jogando no contra-ataque, e eles sem opção, sem criatividade, acabava se desesperando e dando chutes bizarros para fora, e que só ajudou o tempo passar, e o Bahia conseguiu também na malandragem fazer com que esse tempo passasse. O que me orgulha nesse resultado de ontem, não só a questão técnica, porque foi muito eficiente a questão técnica dos atletas da defesa, dos atletas de ataque também. O Rildo entrou e deu também esse... pareceu que é um cara que vai agregar muito a esse time do Bahia. Ele pega a bola no ataque, segura, não tenta fazer nenhuma maluquice, volta a bola para poder manter o Bahia com a posse de bola e o tempo correr. E isso me agradou muito. Além do Rildo, o Emerson Santos também. O Emerson Santos nesse jogo deu para perceber que é um atleta que tem espaço nesse time. O Patrick de Lucas que se segure, porque pode perder a sua vaga para esse Emerson Santos. Joga muito, e o Didi também fez muito bem o seu papel e que vai reforçar essa equipe ao decorrer do campeonato. Mas o que eu estava falando era que o que me orgulhou foi que o Bahia também foi malandro, principalmente com Danilo Fernandes. O Bahia conseguiu fazer com que o tempo passasse, muito por conta da malandragem do Danilo Fernandes, que teve contusão de tudo, até o dedo mindinho ele teve contusão, e parava o jogo. Isso é importante, o Bahia tem que ser assim, o Bahia não pode ser um menino mijão como o Borel. O Jacaré é substituído, o Jacaré vai andando na marisia para ser substituído, para poder comer tempo. Isso tudo é importante porque os caras, quando jogam contra o Bahia nessa condição, os caras fazem isso. E o Bahia não pode ser menino mijão para não fazer também. O Bahia não encebou o jogo. O Bahia fez o básico, o que todo mundo faz, de valorizar os lances, valorizar tudo. Se o Borel não tivesse feito a garoteagem dele, talvez o Bahia não sofresse tanto nesse jogo e até ampliasse mais o placar, porque o Náutico defensivamente estava aberto, estava só jogando pro ataque. Então poderia ter um contra-ataque melhor pelo lateral direito, que é o que ele faz de melhor, é a parte ofensiva, tanto que fez o gol. Mas enfim, mais um triunfo. A gente fica feliz também porque teve outros resultados que ajuda o Bahia a continuar nessa posição, apesar do Chapecoense vencer a sua partida, mas venceu o Grêmio dentro de casa, que é um postulante a subir para a Série A, e o Bahia termina triunfante mais uma vez, mais um final de semana. Se depender de mim, o Bahia joga todas as sextas-feiras às 21h30, que eu não vou reclamar. Que venha o Azures agora na Copa do Brasil. Bora Bahia, bora Barruts! Veloso fui!